Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um EliteCast, né? Sempre com convidados aqui especiais. E hoje a gente vai falar muito sobre as avaliações de imóveis rurais, a diferença do urbano e do rural, das perícias rurais, né? Com o grande amigo, parceiro Gabriel Figueiredo, diretamente de Goiás, está aqui com a gente em São Luís, nos Estúdios Elite, né? Então você que quer gravar seu podcast aqui em São Luís, os Estúdios Elite estão aqui com as portas abertas para você. E nesse bate-papo, então, falaremos também sobre carreira. Então, Gabriel, primeiramente, seja bem-vindo aqui a São Luís, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Se apresente aí para o pessoal, para que todos possam te conhecer, quem eventualmente não conheça. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse podcast. Meu nome é Gabriel Figueiredo, sou engenheiro agrônomo e trabalho, como eu costumo dizer, basicamente com avaliações rurais e resolução de problemas de produtores rurais. Mas aí uma primeira pergunta que eu te faço, Gabriel, todo mundo que senta aqui nessa mesa eu pergunto isso, né? Como essa área de avaliações e perícias não é uma área que geralmente é tratado dentro das faculdades, a pergunta que eu te faço é: como foi que você conheceu essa área? Em que momento? Foi durante a faculdade ainda? Foi algum curso que você viu? Foi depois de formado, alguma oportunidade que apareceu? Como foi que você teve esse primeiro contato com essa área? Eu formei em 2010, não vi na graduação, nem passei perto de ver isso em graduação, nem sabia que existia, tá? Então, assim, 2010 eu formei, 2012, por acidente, tá? Nesse caso aqui, na época era um cargo comissionado que tinha no estado, que era para minha mãe. E minha mãe falou que não queria assumir esse cargo e falou assim, vai no meu lugar. Eu peguei e entrei e caí no departamento de avaliação de imóveis do estado. O que eu queria era entrar na Emater para aprender assistência técnica a produtor de soja e pesquisador. E é com isso que eu queria mexer na época. E aí eu acabei caindo nesse lugar lá de avaliação de imóveis do estado inteiro. E aí a gerente pegou e falou para mim assim, me dá uma oportunidade, fica aqui 3 meses, se você não gostar, beleza, aí a gente te libera para poder ir para a Emater. Eu falei, tranquilo, vamos ver o que vai acontecer aqui. Entrei, aí eu me apaixonei. Assim, comecei do zero com ela, aprendendo. Na época a gente era muito focado em parte de tratamento por fatores. E aí a gente foi agregando lá e hoje eu tô com 11 anos no mesmo lugar, na mesma gerência, trabalhando com avaliação de imóveis do estado inteiro lá. Agora me fala o seguinte, na nossa área de civil e arquitetura, né, ainda é uma área que tem poucos profissionais, mas eu posso dizer que já não é mais por falta de formação, né? Porque a gente, todo ano, né, pelo menos só eu, Murilo, a gente treina 80 mil pessoas nos nossos cursos gratuitos. Então, esse assunto já está um pouco mais disseminado, né? Ainda tem profissionais que não conhecem a área? Tem, mas acredito que a gente está conseguindo reverter um pouco esse papel. Mas eu não conheço a tua área agronômica. Na tua área agronômica, na tua percepção, os profissionais dessa área conhecem essa área? Ou tu acha assim que ainda tem um campo muito grande para explorar de profissionais? Olha, se na engenharia civil existe campo para aumentar, expandir e tudo mais, eu te falo que deve ser umas 8, 12, 17 vezes maior na parte de agronomia, na parte rural. Porque quando você conhece alguma pessoa, você vê que a pessoa entrou tem 3 anos, 5 anos, alguma coisa assim nesse sentido. E muita gente acaba trabalhando com avaliação de imóveis por conta de garantia bancária, ou FCO, alguma outra coisa assim, para fazer empréstimo no banco para projetos de custeio agrocivil pastoril e demais possibilidades nos entes de garantia, né? Só que o pessoal não faz a avaliação, eles fazem alguma coisa ali semelhante para levantar o capital, algo muito aquém da possibilidade que o produtor poderia levantar realmente. Por exemplo, ele poderia levantar 1 milhão com uma avaliação bem feita. Eles colocam 500 mil, 400 mil, porque é uma margem de segurança gigantesca, e o banco ainda vai lá e tira 30%, 40%, 50% desse valor que é avaliado por eles. Então, assim, como eu costumo dizer, essa palavra é minha, são projetos de avaliação que entram nesses projetos de levantamento de capital mesmo. A avaliação faz parte do projeto? Faz parte do projeto, porque você tem que ter essa avaliação para levantar o capital que faz parte dentro desse projeto. Só que não conheço até hoje, tá? Todo mundo que trabalha com projeto, não conheço ninguém que faz avaliação de verdade.
Quem faz avaliação de verdade pode até trabalhar com um projeto? Pode, mas não é o foco dele. Ou o seu foco é o projeto, ou o seu foco é a avaliação. Eu ainda não achei a pessoa que é fera aqui e fera aqui. Exatamente. E só para a nível de curiosidade, né, te contar essa aqui também, eu trabalhei 17 anos na Caixa e olha só, eu tô aqui em São Luís do Maranhão, né? O Maranhão, lógico, não é a potência agrícola que é Goiás, mas também é bastante forte aqui a parte agrícola. E quando eu trabalhava no setor de avaliações aqui, acreditem se quiser, não tinha nenhum credenciado na área agronômica aqui no estado do Maranhão. Lógico, a Caixa Econômica ela tem um volume menor de crédito rural, né? Mas às vezes acontecia. E quando acontecia, a gente precisava chamar profissionais de outros estados. Então, por exemplo, aqui no Maranhão, eu lembro que a gente chamava um profissional de Fortaleza, né, um credenciado de Fortaleza, para ele vir aqui fazer a avaliação. E a gente tinha muita dor de cabeça, exatamente porque pelo aquilo que tu comentaste, né? Muitas vezes esses profissionais da área da civil, da agronomia, mais antigos, eles até sabem fazer um tratamento por fatores, né? Mas quando vê uma inferência, o negócio já muda de figura. Então a gente teve muita dor de cabeça com isso. Então, você que é agrônomo, você que é engenheiro civil, que é arquiteto, né, que é o nosso maior público, mas que tem algum parente agrônomo, entenda que é uma área que ele pode se especializar. Agora, óbvio, né? Não é comigo, Murilo. Por quê? Porque o Murilo só tem habilitação para ensinar, eu só sei ensinar a parte urbana. A parte rural eu não tenho habilitação e nem sei, tá? Então é importante que você procure um curso específico, né? No caso do Gabriel aqui, ele também tem cursos nessa área, para que você possa adentrar, o seu parente possa entrar nessa área que tem muitas oportunidades. E agora a gente vai falar exatamente sobre isso, Gabriel. Muita gente aqui me pergunta assim, Murilo, eu sou engenheiro civil, arquiteto, eu posso fazer uma avaliação de imóvel rural? Aí eu digo não. E se eu fizer uma pós? Eu digo também não. E aí as pessoas, elas não conseguem compreender. Então vamos aqui deixar claro. Primeiro, quem são os profissionais que realmente podem fazer uma avaliação rural? Esses profissionais em regra, o engenheiro agrônomo em todas as situações, tá? Engenheiro florestal nas situações com presença de essências florestais. Existem estados, e aí são específicos, que dão a possibilidade do engenheiro agrícola fazer esse tipo de trabalho, mas contém limitações. Por exemplo, o estado de São Paulo tem uma liminar no qual deixa os profissionais de engenharia agrícola fazer esse trabalho. No estado do Paraná, você consegue fazer uma espécie de atribuição com determinada carga horária, mas contém limitação daquilo que você pode fazer. Por exemplo, terra nua, avaliação de terras, não pode ser feita. E aí é a primeira coisa que eu falo, como que você avalia fazenda sem tratar solos, sem falar sobre classe de capacidade de uso ou classe de solos. É algo extremamente, ao meu ver, é impossível, tá? É a mesma coisa de você querer fazer avaliação de imóveis urbanos, com construção e não puder falar de concreto. Tudo que tem concreto você não pode falar, tá? Então você só vai mexer com parte metálica? Ou padrão de acabamento, por exemplo. Ou padrão de acabamento. Não faz sentido, entendeu? É uma coisa que não pega, tá? E a parte também de engenheiro topógrafo de nível superior, ele também pode falar sobre corte a aterro, pivô e movimentações. Ele pode falar nessa parte aí, mas outras, por exemplo, culturas, benfeitorias reprodutivas, solos, nesse sentido também não pode falar. Então é bem limitado. O profissional que pode fazer tudo, sem exceção, é o engenheiro agrônomo. Agora, para poder as pessoas entenderem definitivamente, por que tem tantas especificidades, quais são as principais especificidades que existem numa avaliação de imóvel rural, para poder, você que é engenheiro civil, que é arquiteto, que ainda fica teimando, mas por que eu não posso fazer? Sai uma perícia que o juiz me nomeou, então se o juiz me nomeou eu posso fazer? Não, vamos entender aqui, porque você precisa entender o processo para que você possa ter a consciência das suas limitações. Então, quais são as especificidades que existem na avaliação de imóvel rural que devem ser levadas em consideração, que, por exemplo, um engenheiro civil, um arquiteto, não tem nem a menor condições de avaliar? Primeiramente, a gente vai falar novamente sobre solos. Por quê? A visão do arquiteto e do engenheiro civil sobre solos é potencial construtivo. Dá para ser feito o que aqui de projeto? Dá para ser feito isso.
E é completamente diferente na parte de avaliação de imóveis rurais, na parte agronômica. Por quê? A primeira coisa que a gente pensa é o que dá para plantar. Então, o potencial produtivo daquela área, aquele solo, ele comporta qual tipo de cultura, a precipitação dele faz sentido para aquela região, para aquele solo, como que eu posso colher isso daqui, como que eu posso escoar isso daqui, quais são os tipos de tratos culturais que eu tenho que fazer nesse solo para ele poder aguentar aquilo que eu vou demandar dele, porque culturas com rotação de cultura que pouca gente faz, que é soja e uma outra tipo de cultura, porque soja e milho não é rotação de cultura, é sucessão. E é o que mais se vê acontecer. Então o pessoal fala assim, mas isso daqui é bom. É bom para você ganhar dinheiro. O milho tá ruim, tá? Então, assim, tem que ver o que você vai fazer, se o solo aguenta, como que ele produz, se você tem janela de plantio, janela de cultivo, janela de aplicação de defensivos. Então, tudo isso daí vai interferir com o solo. Porque se eu tenho um solo muito argiloso e chove muito, atrapalha eu plantar, atrapalha eu colher. E eu tenho janelas para poder plantar e tenho janelas para poder colher. Então, o solo ele tem essa interferência. Então, sempre mais argila é melhor? Nem sempre. A gente pode ver que teve vários problemas e gente que teve que fazer só uma cultura porque choveu demais e foi entrar com a colhedora e atola. Então, você tem que esperar tudo aquilo ali para poder fazer. Outro ponto muito que a gente vê quando alguém que não é da área vai fazer é a parte de querer usar duas coisas. IDH, que é uma coisa que não faz sentido para áreas rurais, porque a fazenda vale aquilo que é o potencial produtivo, aquilo que ela consegue produzir. Então, IDH está falando sobre o município, não sobre a fazenda em si. E outra coisa é proximidade com cidades, proximidade com o município mais próximo ou o município que está mais regionalizado ali. Também não é uma coisa que faz muito sentido para avaliações rurais. Se é gado de corte, o que faz sentido é o frigorífico mais próximo, que eu vou vender para ele. E se é plantio de culturas, de grãos, qual é o armazenamento mais próximo, ou se a melhor das opções eu consigo armazenar na minha fazenda, que aí eu consigo controlar o preço que eu vou vender. Ou a minha distância até um porto mais próximo, seria mais interessante. E cana até a usina mais próxima que está arrendado para mim, ou proximidade que eu tenho possibilidade de arrendar. Então você tem que ver esses entrepostos ou entrega final de produto produzido é o que realmente demanda na sua propriedade. Posso estar a 40 quilômetros do município. Se eu tiver a 2 do frigorífico e mexer com o Nelore, é maravilhoso. Isso aí. Então, pessoal, pronto. Se tu voltar 2 minutos aqui, eu tenho certeza que muita coisa que o Gabriel falou aí, você que é engenheiro civil e arquiteto, tu não entendeu, e nem eu. Então, pronto. Só para te ter uma ideia, se a gente não tá entendendo o que ele tá falando aqui, porque ele utilizou termos técnicos. Janela, a gente conhece a janela de vidro, de alumínio. Ele falou aqui de janela de plantio. Então, por isso tudo, observa que não tem a menor condições. E o que eu queria salientar para vocês... Porque muitas vezes a gente... mas o juiz me nomeou, eu vou fazer. Ele me nomeou aqui, eu sou engenheiro civil, me nomeou para fazer uma perícia. Eu queria só lembrar para vocês um artigo do Código de Processo Civil, que é o artigo 158. O perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado de atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independente de outras sanções previstas, e ainda o juiz vai comunicar ao órgão de classe para adoção de medidas. Então, você pode ter que pagar pelo prejuízo que causou uma das partes, caso o seu laudo, ele por dolo ou culpa, e aqui quando a gente fala de culpa, tá, pessoal? Existem 3 casos de culpa, que é imprudência, imperícia, tá? Imprudência, imperícia e negligência. Então, imperícia é você querer fazer um serviço que você não tem habilitação técnica, tá? Então, esse aqui é um ponto importante. E lembre-se, que uma das partes, ou as duas, poderão contestar o teu laudo. Aí já imaginou, tu, engenheiro civil, arquiteto, faz lá um laudo pericial de imóvel rural. Aí, o que acontece? Uma das partes não concordou com o valor e chama, por exemplo, o Gabriel para contestar o teu laudo. Tu vai apanhar mais do que, como é que chama aquele ditado? Mais para macaco para aprender a conhecer dinheiro. Então tu já imaginou? Então tu vai passar uma vergonha, o juiz pode pedir para tu devolver os valores já recebidos, enfim. Então não é legal. Se você for nomeado para uma perícia dessa, entenda que das duas uma, ou você declina ou você faz em parceria com um profissional habilitado para que você não tenha dor de cabeça. Mas, Gabriel, dentro dessa área de avaliações de imóveis rurais, quais são os principais locais, os principais clientes que contratam esse tipo de serviço? É igual na parte de
urbanos? Banco e tribunal, como é que é? Só dois comentários sobre isso daí. Lembrando que os valores de perícias rurais, a gente está falando de milhões, tá? Então, cuidado, se você tiver que devolver alguma coisa, vai ser muito caro. E outra coisa, não se esqueça, você pode tomar um processo de ética do CREA, tá? Porque você não tem habilitação para fazer isso. Se alguém te denunciar, você vai perder o processo de ética dentro do CREA. Porque a primeira coisa é, tem habilitação? Não. Então, você já está cometendo uma falta de ética. E você vai tomar lá uma advertência, alguma coisa nesse sentido. Os contratantes, inicialmente, se você quer demanda, eu vou falar quantitativo, bancos. Mas aí eu te pergunto aqui, já aproveitando, sem querer te interromper, já te interrompendo. Quais bancos têm mais demanda? Porque na urbana a gente sabe que é a Caixa Econômica, porque ela domina 70% do mercado de financiamento imobiliário. E na rural, também a Caixa ou não? Não, as cooperativas. Aí você entra para Cicobi, Sicredi, Secov, Cressol, esses bancos mais regionalizados, eles vão ter uma alta demanda, porque o produtor rural, ele nem sempre, ele já migrou, tá? Ele já saiu do Banco do Brasil, ele já saiu da Caixa, ele já está no Santander, ele já está no New Holland, ele já está no Banco Fiat, ele já passou para outras operadoras de crédito que estão mexendo com isso daí. Então, tem alguns que são específicos para a área rural, que tem uma melhor, como é que eu vou falar assim, taxas, né, para o produtor rural. Então, ele já migrou, já saiu desses bancos públicos e já migrou para o pessoal das cooperativas, que é o que mais tem demanda, que eu vejo, principalmente até um grande parceiro aqui do Tocantins, a demanda dele gigantesca é Cicobi. E além dos bancos, que eu te interrompi nessa hora. Banco, aí se você partir para a parte de perícia judicial, você vai ter muita demanda, extrema demanda em questão de servidões administrativas, e depois desapropriações. Servidões administrativas é o ó do borogodó que a gente está falando ultimamente, porque está tendo muita linha de transmissão, e são projetos quilométricos, 500 quilômetros, 200 quilômetros, então imagina quantas propriedades ele não vai interferir, quantos municípios, atravessa estados inteiros, pega ali, tem uma que está descendo ali para cima do Tocantins, está descendo o Tocantins inteiro, Goiás e morrendo lá embaixo. Então, assim, 500 e não sei quantos quilômetros de linha de transmissão. Então, esse daí está sendo demandado. E uma dica, fica de olho nessas linhas que estão sendo construídas e já vai direto na comarca ou já manda e-mail direto para a comarca, porque vai ter trabalho. Show de bola. Ó, dois recados aqui importantes sobre o que o Gabriel falou. Primeiro, em relação a essas cooperativas, né? Cicobi, Sicredi. Muitas vezes, tá, pessoal, elas não têm edital de credenciamento. Então, o que é importante? Já teve alunos nossos também da área de civil e arquitetura que conseguiram indo lá, batendo na porta. E aí, tá precisando de fazer alguma avaliação aí e tal? Então, conseguiu dessa forma, tá certo? Ou seja, indo lá prospectar. Outro ponto importante. Em uma dessas, Gabriel, o gerente, por desconhecimento, chegou para o nosso aluno e falou assim, mas vem cá, mas tu tem o KNAI? E aí, só para lembrar, tá, pessoal? O KNAI é um certificado, né, um cadastro nacional de avaliadores imobiliários para corretores de imóveis. E aí, nesse momento que você tem que esclarecer, tu não vai sair lá com o rabo entre as pernas, não tem o KNAI, deixa eu me embora para casa. Tu vai esclarecer aquela pessoa, dizer, olha, é o seguinte, o KNAI é um cadastro nacional de avaliadores imobiliários para corretores. Porém, engenheiros e arquitetos não precisam de KNAI. A Lei 5.194 ou 12.378 já nos dá essa atribuição. Aí você mostra lá a lei para ele, mostra a norma, que aí ele vai até lhe dar preferência. Você explicando para ele, tá? Então isso é importante. Outra coisa sobre a parte de desapropriações, tá? É importante lembrar que o Gabriel ele vai ser um dos professores da nossa Elite Pós e ele vai ser exatamente desse módulo. Então, não sei quando é que você vai assistir aqui esse podcast, quando é que você está assistindo, mas agora, em outubro de 2024, vai ter a Black Friday da Elite Pós, tá? E, olha, não é clickbait. Realmente, a condição que vai acontecer agora é uma condição de lançamento e o valor vai ser, assim, ridículo. Então, se você está querendo uma pós-graduação, comenta aqui que a gente te chama para que você possa participar desse lançamento, dessa nova pós-graduação que vai ter esse módulo, porque realmente vai ser uma condição totalmente diferenciada. Agora, Gabriel, tu estava me contando, né, essa questão que tu falou dos processos de milhões, né, quando envolve a parte rural, e tu estava até me contando que tinha uma profissional, a gente indo almoçando ontem, que já tinha até avião, só fazendo perícia rural. Como é que me conta essa história aí? Ela Que eu tô quase fazendo agronomia, hein, galera?
Tem uma colega nossa que ela tá nomeada numa perícia judicial. A gente não pode citar o nome dela porque é uma perícia criminal, lógico. é algo de justiça criminal, de uma fazenda que estava fazendo aplicação aí de defensivos por avião e desmatando, é algo gigantesco. E aí ela tá lá, hoje ela tá morando nessa fazenda, e lá ela tem à disposição dela um Seneca, um outro monomotor e um helicóptero à disposição dela para poder fazer tudo que ela precisar, voar dentro da propriedade, ir para a capital, voltar, tá à disposição para ela poder desempenhar o papel dela como perita judicial. A fazenda está embargada e ela é a administradora dessa fazenda. Então, o que ela tem que tomar conta? Ela tem que fazer essa fazenda não dar prejuízo. Ela tem que tocar a fazenda e desenvolver o trabalho dela de valorar tudo aquilo que foi, como é que eu vou te falar? De danos ambientais e todos os danos que tem naquela propriedade, ela tem que levantar e apresentar para o juiz do caso. Então, levantar os danos, fazer a propriedade ser produtiva, não dar prejuízo e tem toda a disposição dela 2 aviões e helicóptero por conta disso daí. Então, é uma perícia que ela até falou pra gente, eu desmontei meu CNPJ, parei minha empresa e eu estou por conta de resolver isso daqui durante X tempo. Então, ela fechou a casa dela, ela tinha umas 2 casas em outros municípios que ela ficava fazendo perícia pra lá e pra cá, fechou tudo e falou, eu moro na fazenda agora, meu CEP agora é zona rural. Ela tá morando lá agora. E até a gente deve ir lá ano que vem, alguma coisa assim, para visitar também e ver esse caso, né? Porque é o maior caso de dano ambiental que a gente já teve notícia em quantidade de área interferida do país e ele tá correndo, né? Então é um caso surreal, gigantesco, nada perto disso e a gente vai lá para entender, ver, visitar e tentar pegar algum insight lá do que está acontecendo. E também conversar, né? Como a gente estava conversando mais cedo, network, entender o que a pessoa está fazendo, como que a pessoa está fazendo, como é que foi as negociações, tratativas, conversa com o juiz, conversa com a Polícia Federal, que entrou no caso e tomou conta, a frente é todinha da União, né? Então, isso daí a gente tem que fazer e tem que aprender. É um caso a ser estudado. E ela também é um caso a ser estudado, porque ela é muito, muito boa na área dela. Outra pergunta em relação, por exemplo, porque nós, engenheiros civis, arquitetos, né? A gente vê, por exemplo, a avaliação de um terreno, né? Como tu comentaste, pelas suas características, né? Só que a gente também avalia as edificações. No caso do agrônomo, existem também edificações rurais. Sim. E também existem, por exemplo, plantações que muitas vezes precisam ser avaliadas. Às vezes até mesmo o rebanho. Então, como é que funciona isso? Porque assim, vamos comparar aqui. Nós da Civil, a gente vai avaliar, né, o que tem em cima da terra, que é o quê? Concreto, prédio, enfim, padrão de acabamento. E como é que avalia uma plantação, um rebanho ou uma edificação rural? Vamos por partes, Jack. Vamos lá. Se você vai avaliar o ativo biológico, que é o grão que está no pé, a gente chama de avaliação de ativo biológico. É a avaliação daquilo que vai ser colhido, estimativa de produção. Então, é outro tipo de avaliação que não está na NBR. Tá? É uma avaliação de ativo biológico e tem toda uma técnica, uma metodologia para fazer isso daí. Estimativa de produção. Se você vai avaliar terras e aquilo que ela está em cima dela, mas não o grão em si, por exemplo, tem uma terra com soja, uma terra com cana, uma terra com algodão, uma terra com girassol, uma terra com crotalária para esperando, melhorando a parte de nitrogênio dela e tudo mais, você faz esse tipo de avaliação normal que entra dentro da NBR. A avaliação de benfeitorias, se você tiver benfeitorias comuns, que são de propriedades rurais, curral, galpão, que seja metálico ou não, de madeira, paiol, sedes, outras casas de funcionário, casa de peão, alguma coisa nesse sentido, cercas, represas, que sejam normais a avaliação normal de propriedade rural. A gente consegue fazer, temos parâmetros para isso. Agora, como eu costumo sempre dizer, se você mexer com propriedade rural de alto padrão, não inventa moda. Você vai ter que chamar um engenheiro civil ou um arquiteto para poder fazer isso daí. Eu cito sempre um exemplo de uma propriedade em Luiz Eduardo Magalhães que eu fui fazer, que hoje ele é o maior produtor de área irrigada do país. Eu fui em uma das fazendas dele em Luiz Eduardo.
Nessa propriedade tinha uma área de lazer muito linda, muito bonita, campo de tiro de 400 metros, lançamento de disco, uns negócios muito nada a ver com propriedade rural, a área de fazer rally, ele também é corredor de rally dos sertões, adega subterrânea. Eu falei, opa, isso daqui eu não tenho nem parâmetro para fazer. Chamei um parceiro, falei, olha, avalie isso daqui para mim. Uma adega subterrânea, climatizada, não sei o que, vinho de não sei da onde, tá? Vê isso daqui, avalia para mim e me entrega. Porque isso daqui não é o nosso comum, entendeu? Não é o que a gente tá fazendo ali. Então, quando você vê alto luxo em propriedade rural, piscinas de borda infinita, não sei o que, alto padrão, acabamento, chama alguém para poder fazer com você. Nesse sentido. Você falou de terras, de benfeitoria, tem mais um. Plantações semoventes. Semoventes. Quando você vai avaliar animais, se for avaliar animais comuns, zebuínos, Nelore, gado normal para abate, é uma coisa. Dá para ser feito por nós. Agora, quando você vai avaliar PO, Elite, ABCZ, que são gados registrados, que tem genética e tudo mais, você vai ter que chamar um zootecnista ou um médico veterinário para poder te auxiliar nisso daí, porque existem índices e critérios zootécnicos e de classificação, tamanho de saco escrotal, tamanho de anca, não sei o que, largura disso, largura daquilo, que não é o nosso forte, a gente não sabe fazer isso daí, tá? A não ser que você tenha algo específico voltado para essa área. Gado de leite, aí entra outro perfil de avaliação também. Qual raça? Quantos litros por dia? Qual tipo de alimentação? Qual que tem genética realmente registrada para gado de leite ou é apuração de gado de genética normal sem registro? Também tem que ver isso daí que a gente chamar o mesmo profissional. Se for gado normal, só quantitativo de leite, dá para você fazer estimativa de renda, porque é pago, nota entra, nota sai da cooperativa. Se não, você vai ter que chamar um profissional habilitado que sabe fazer essas classificações. Leite especial, tipo A2B2, que é essas coisas. Tem uma propriedade que a gente fez ali perto de Anápolis, lá em Goiás, que ela é A2B2, não sei, acho que é esse leite que tem aí. Então, assim, é gado de elite voltado para esse tipo. É um leite bem mais caro e é um gado específico, alimentação, ventilador 24 horas, disposição de alimentação extremamente balanceada, tudo resfriado, tem a área de ordenha com climatização e ar-condicionado. E música. Até música? E música. A ópera tocando o tempo todo. Tranquilinho, de boa. Rapaz, impressionante, viu? Gabriel, agora para quem for agrônomo, agrônomo, agrícola, enfim, já tu falou que todas as atribuições, então se você está chegando agora, volta lá que ele falou exatamente as atribuições de cada um dos profissionais dentro dessa área. Como é que tu recomenda começar, né? Pessoa que, pô, me interessei por essa área, como é que eu sei mais? Tem livros, quais livros tu recomenda? Tem cursos, quais cursos tu recomenda? Tem hoje tem livros, já tinha alguns livros na época, hoje tem mais. Cursos, hoje tem alguns. Nada comparado com a área urbana. Então, assim, é limitado. Se você pegar para fazer tudo, você vai fazer em 6 meses. Se você pegar para ler, você vai ler todos os livros em 1 ano. Então, assim, nós da nossa área temos muito ainda a publicar e a fazer, tá? Livros. Existem livros Domingos Mota Martins, existem alguns livros mais antigos feitos, livro do Arantes, livro do Marcelo, livros livros de outros professores, até mesmo da área urbana, que tem alguns casos e com alguns parceiros voltados para a área rural. Então, livros, se você pegar para ler, você vai ler todos em 1 ano. Dá para você fazer isso daí tranquilamente. Cursos, aí é mais restrito ainda, porque tem... que eu tenho notícia, cursos efetivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que estão realmente fazendo assim. Tenho vários cursos, tenho várias turmas, tenho vários profissionais sobre isso. A gente que fez 1 curso, 2, alguma coisa assim, tem alguns. Mas que realmente faz curso e dá curso, você conta nas mãos, assim, esse número de pessoas. O Breno, o Marcelo, o Arantes, eu... O Felipe começou agora, tem poucas pessoas que estão realmente falando assim, a gente tem vários cursos voltados para esse segmento de área rural. São poucas pessoas nesse sentido aí. E para começar, é aquela história que eu sempre falo, a pirâmide. A base, se você quer quantitativo, demanda, é trabalhar com bancos, porque você vai ter demanda uma atrás da outra nesse sentido. Tem que acertar a veia, tá? Não é todo mundo, não. Você acertando a veia, você vai ter muita demanda, quantitativo, e você vai pegar uma experiência muito legal.
Depois que eu falo, segundo degrau, mexer com perícia. Por quê? Mexer com perícia, trabalhar com perícia, ser o perito, é bom no sentido que você vai conhecer pelo menos 2 assistentes técnicos, você vai conhecer gente e vai conhecer 2 advogados. Então você já conheceu 4 pessoas, 2 possíveis parceiros futuros e 2 possíveis clientes futuros. Lembrando que tem que esperar aquela fase e tudo mais, tá? Tem o período ali para você prestar serviço para essas pessoas, se você foi um perito de algum dos casos. Mas ao longo do tempo, isso daí vai vencendo os 2 anos, tudo mais, você vai tendo muita demanda de um trabalho bem feito, você acaba sendo contratado por um advogado de um trabalho lá atrás. Isso é interessante também porque, como eu costumo dizer, você vai apanhar dos 2 assistentes técnicos, porque eles vão tentar te bater. Se você está certo ou errado é uma outra história, mas que eles vão tentar te bater, eles vão. É o trabalho deles, tá? Depois que eu falo transforme-se em assistente técnico. Então, uma vez que você já apanhou, você já sabe como é que bate. Então, e bater é mais fácil que apanhar. E bater é mais fácil que apanhar. Então, vai para assistência técnica e começa a bater. E aí você já vai ter um network gigantesco, já vai conhecer muito advogado, muito parceiro. Então, faz isso para mim, demanda isso, faz aquilo. E depois eu falo para você, vá trabalhar com desapropriações de servidões, lá em cima. Por quê? Desapropriações de servidões, além de saber apanhar, além de saber bater, você vai começar a trabalhar com o mais crítico e detalhado do mercado de avaliação de imóveis. Porque desapropriações podem ser parciais, totais, e as servidões aéreas subterrâneas aparentes, e aí tem inúmeras possibilidades de acontecer aquilo e inúmeras técnicas a serem aplicadas. E quando você chegar lá, você vai perceber que a maioria das pessoas estão fazendo serviço errado. Porque é o que eu falo assim, existe uma escadinha a ser feita, só que todo mundo quer sair de baixo e pular lá para cima. Aí pular lá para cima, você vai fazer o que está no Google. E o que está no Google está errado, tá? O que o pessoal mais faz é trabalhar com técnica de Philip West. A tabela que está no Google de Philip West está errada. Então, já estou te falando, trabalhou com Philip West, você já errou. É isso aí. Então, pessoal, funciona bem parecido com a área urbana, né, que a gente comenta muito. Os bancos, eles vão te dar um know-how, vão te dar ali uma demanda recorrente, né, no caso, mas você vai realmente conseguir explodir a questão de monetização quando você começar a ir mais para a esfera privada. Então, é uma experiência muito importante os bancos, tá? Como eu acabei de comentar aqui, ele vai garantir aí uma certa, entre aspas, estabilidade para a tua vida, porque todo mês tem aquela demanda, mas se você quer ter mais qualidade de vida, né, fazer trabalhos com uma rentabilidade maior, você vai ter que começar a sair. E no caso também da perícia judicial, também concordo com o Gabriel, cada processo você conhece, além dos 2 advogados, né, dos 2 assistentes, você conhece também, tem as partes envolvidas naquele processo passam a te conhecer. E aí, pô, tu fez um laudo seguro, soube defender o teu laudo. Numa próxima que aquele produtor rural lá tiver alguma demanda judicial, rapaz, vamos atrás daquele perito lá, porque viu que ele é ponta firme, né? Então isso vai gerando, né, o que o Gabriel comentou, essa escadinha. E não tem jeito, pessoal. A gente sempre tem aquela mania de achar a grama do vizinho mais verde. Só que a gente não sabe o que esse vizinho fez para trás para aquela grama estar verde. Não foi do dia para noite. Ele teve que cuidar, teve que adubar, teve que esperar o tempo passar, enfim, teve que irrigar. Então, para que você possa ter o resultado de alguém que você admira, você tem que um tempo a percorrer e, claro, ações a executar. Não vai cair do céu e não é só simplesmente esperar o tempo passar. Você tem que ser incisivo naquilo que você quer, tá certo? Então a gente está mostrando aqui uma área que tem muita oportunidade, mas depende de esforço. Tá? Isso ninguém pode fazer por você. Você mesmo deve fazer por si próprio. Agora, Gabriel, mais uma pergunta aqui. Tu falou muito sobre a questão das avaliações que envolvem vários profissionais, né? Então, você viu aqui que vão existir várias situações que o Gabriel vai precisar do engenheiro civil do arquiteto, assim como vai ter situações você, engenheiro civil arquiteto, que vai precisar de um engenheiro agrônomo para fazer um laudo em conjunto, por conta dessas especificidades, né? Mas na área ambiental. Então, até que ponto o agrônomo pode fazer essa avaliação? Se porventura, sei lá, tem uma nascente, tem uma floresta dentro da área, o agrônomo pode? Quem é o profissional que pode? Como é que funciona isso?
Na parte ambiental, a depender daquilo que está sendo demandado, eu tenho sempre uma bióloga que faz esse trabalho comigo e uma parte de engenharia florestal. Por exemplo, o que aparece corriqueiramente, tá? Inventário florestal. E aí, para a gente demandar a parte de supressão, desmatamentos, isso daí é tanto em reserva legal quanto em APP, e aí essa parceira entra todas as vezes. E a parte de contaminação, qualquer tipo de contaminação. Só que o que mais aparece para a gente é contaminação de indústria, vazamento, alguma coisa que foi para a área de APP do córrego mais próximo. E aí a gente tem uma bióloga que sempre atende a gente nessa parte de contaminação. O que mais tem é espuma. Contaminação de algum tipo de químico com espuma, e aí entrou no curso d'água, no corguinho lá do fundo da empresa, esse problema que a gente tem bastante. Então, assim, parte ambiental que a gente vê é nesse sentido. Outra coisa que a gente também está aparecendo bastante, e agora explodiu, né? Foi questão de queimadas e questão de cana-de-açúcar. Queimadas, fuligem, poluição do ar, também de problemas respiratórios e tudo mais. Nesse sentido também está aparecendo bastante. A gente tem um profissional que trabalha com a gente, profissional de saúde também, que a gente consegue fazer isso daí. E outra é a questão de poluição sonora. Também é até uma técnica que a gente trouxe do professor Arantes, de derivação de partícula de fuligem, e a gente conseguiu trazer esse mesmo cálculo, essa mesma equação para a poluição sonora, e entramos contra uma concessionária de transmissão de energia elétrica numa estação de rebaixamento de tensão. A gente ganhou em primeira instância e eles recorreram, né? Foi para a segunda instância, a gente está vendo, mas a gente conseguiu provar por A mais B, que também fizemos medição e tudo mais, tem 2 NBRs, questões de poluição sonora, a gente fez medição de dia, de tarde, de noite, de madrugada, em vários pontos da casa, e junto com essa equação a gente provou essa poluição sonora, que nem é na área da pessoa, é na área do vizinho, mas a gente provou que o vizinho está interferindo nele. Então foi algo bem interessante que a gente consegue fazer isso aí também. Tem técnica para tudo. E o que é interessante desse nosso trabalho é que, assim, por mais que exista a norma, né? E que existam as avaliações, digamos assim, mais corriqueiras, mas sempre tem alguma que a gente vai precisar ali sentar, às vezes até, entre aspas, desenvolver um método para aquilo, porque é algo que não está ali claramente na norma como é que você vai fazer. Então você vai desenvolver um método que tem que ter ali um raciocínio e você tem que demonstrar isso no seu laudo, como é que você chegou ali, tá certo? E o bonito de tudo é que a outra parte pode não concordar e ali vai ter um debate técnico. Então, assim, é realmente uma área que você precisa sempre estar sentando, estudando, pesquisando, analisando, para que você possa fazer os melhores resultados. Gabriel, sobre livros, né? Quais são os livros que você já publicou, né, dessa área, da sua área? E, assim, o que te levou a escrever um livro? Porque eu tenho certeza que não foi a parte financeira, porque no Brasil ninguém ganha dinheiro com o livro, né? Difícil. Eu falo que nós, da engenharia, dificilmente vamos ganhar resultados expressivos com um livro, tá? O primeiro livro a gente fez um curso, e aí desse curso surgiu um convite para poder fazer o livro. E aí até um parceiro, o Hugo, na época, falou assim, cara, dá uma olhada nos slides. Eu acho que seu livro está pronto ali pelos slides, você precisa comentar os slides. E era uma coisa que eu sempre queria fazer, era um livro que não fosse muito escrito, discorrer sobre isso daí, mas que tivesse muita imagem, QR Code, link, alguma coisa que fosse altamente interativo. E que você tivesse a necessidade de ler o livro junto com o celular. Então, você lê o livro e pesquisa algo, você lê o livro e vê algo aqui nesse sentido. Então, foi assim que a gente desenvolveu o nosso primeiro livro, com muita imagem, altamente interativo, explicativo, e fala assim, tá desenhado, tá literalmente desenhado. Então, você lê e tem um desenho, lê e tem um desenho. A gente que escreveu o Avaliação de Imóveis Rurais, curso básico, intermediário, nesse sentido. Depois a gente surgiu um outro convite para que não tinha nada voltado em específico para desapropriações e servidões rurais. E aí a gente escreveu o segundo livro voltado para desapropriações e servidões rurais, com casos práticos e ensinando algumas técnicas, minha e de outros 2 professores, que a gente também adaptou e fez isso daí para a área rural. Novamente, desenhado, explicado, colorido, com o mesmo sentido. E o terceiro foi algo que eu senti necessidade, que eu precisava, que se chama valor de mercado, que é justamente tratando de processos judiciais de desapropriação e servidões administrativas. Porque o conceito de valor de mercado é
livre e espontânea negociação entre o vendedor e o comprador sem imposição de ninguém. Então, se você pega o conceito geral, tanto da IVS, quanto da norma, e quanto dos IBAPs, no caso, ou com outras definições que vêm voltados para valor de mercado, você vai ver que sempre tem ali espontâneo, sem forçar, nesse sentido que é uma negociação livre entre as partes, comprador e vendedor. E toda 100% de desapropriação e servidão administrativa, ela é uma imposição. Então, a gente muda o verbo, tá? Então, quando a gente faz essa mudança, não tem definição de valor de mercado em desapropriações e servidões administrativas. E aí você me pergunta, tá, mas o que eu utilizo? Eu utilizo intervalo de confiança, campo de arbítrio, eu vejo o que eu posso ser feito ali? Aí é com você. No livro, a gente traz diversas possibilidades, diversos profissionais, Murilo, falando ali no livro sobre o que é a opinião de cada um. E aí tem técnicas, tem assuntos, tem exemplos que foram utilizados. Tem gente que defende, que é valor de mercado para desapropriação e servidão, e a maioria não defende valor de mercado para desapropriação e servidão justamente por conta que é uma imposição de um ente público, seja município, estado ou união, ou concessionário ou delegatário de serviço público. Aí minha opinião, desapropriação e servidão não é valor de mercado. Porque o imóvel não está à venda. Eu, como proprietário, eu não quero nenhuma desapropriação e nenhuma servidão no meu imóvel. E eu também não estou com ele para vender. Então, se eu não estou para vender, por que você vai me pagar valor de mercado? Se eu quisesse vender e o valor de mercado me interessasse, eu colocava para vender. Então, não me interessa o valor de mercado. Ah, é 100 mil, beleza. Fica com seus 100 mil. Eu quero a minha terra. Bem pensado. Nunca tinha olhado por essa ótica. Então, pessoal, entenda o seguinte, tá? Essa questão de escrever livros, né? Valorizem os autores de livros, porque assim, onde a gente vai beber a fonte mais limpa são nos livros. Como o Gabriel comentou aqui, a internet tem muita coisa legal, mas também tem muita casca de banana, né? A gente não pode confiar 100%. Então, a gente precisa de autores. E como a gente comentou aqui, pessoal, o livro não é algo que vai fazer você ter uma independência financeira. Ah, eu posso viver de ser autor de livros? Nas áreas técnicas, não. Se você for um Paulo Coelho, for escrever um livro aí de romance e tal, talvez você consiga. Mas na área da engenharia, é um público, um nicho muito específico. E o pior, você muitas vezes prefere pegar o PDF que está na internet, prefere tirar xerox, né, do livro. Então, ou seja, isso desestimula o autor. Né? Pô, vou ter um esforço aqui danado para juntar toda essa informação e aí eu não vou ter um resultado bacana. Então valorize, porque se você começar a comprar livros, além de você ter arsenal para os seus laudos, né, quando você precisar fazer uma pesquisa, você também está valorizando o autor e com isso mais pessoas vão querer escrever livros, tá? Lógico, para nós aqui, tenho certeza que também o Gabriel pensou nisso quando escreveu, gera uma autoridade, uma percepção de autoridade muito grande e também tem uma outra coisa importante, que é a questão do legado. Chega um momento na vida de qualquer pessoa que ela vai descobrir o propósito dela e mais à frente ela vai descobrir que ela quer deixar um legado. O que ela quer deixar quando ela partir daqui? Então o que a gente vai deixar é aquilo que a gente impactou na vida das pessoas, é o conhecimento que a gente deixa e o livro faz parte disso, tá? Então valorize os autores, vamos parar com esse negócio de PDF aí de livro, né? Vamos, no que possível, adquirir. Sempre que você fizer um trabalho, lembre de separar aí 10% pelo menos para você investir em novos conhecimentos, em livros, em cursos, tá? Porque isso vai fazer com que gire, né, cada vez mais a produção de novos conteúdos, né, o estímulo à produção de novos conteúdos. Bem, Gabriel, para a gente poder finalizar aqui esse nosso papo, queria que tu desse uma dica aí para quem seja da área civil, arquitetura, né, ambiental. Qual seria a tua dica assim, para dar um start na carreira de avaliações, de perícias? Eu vou te falar assim, se você não começou, eu vou te falar uma pessoa que você pode ter uma inspiração justamente porque ele está começando. É até o meu estagiário, o John, que ele está começando nessa área. O que ele fez? Ele precisava fazer estágio e ele queria fazer estágio nessa área. E eu precisava de alguém. Então, colou certinho. Vou utilizar essa palavra. Cola em alguém que vai te dar a oportunidade de você aprender e crescer. Porque, assim, se você tem a oportunidade de
de ser a transformação na vida de alguém, na vida de uma pessoa, seja essa pessoa. Eu costumo falar que, assim, lá atrás eu não tive a oportunidade de nenhuma pessoa para poder me auxiliar. A gente foi desenvolvendo, como todo mundo, né? Foi desenvolvendo, discorrendo, batendo a cabeça e tudo mais. Só que, assim, se você pudesse ser o meio de transformação e oportunidade na vida de alguém, seja essa pessoa. Exatamente. E assim, pessoal, o jeito mais barato de aprender é aprender com alguém que já passou por aquilo. Então, quando o Gabriel comentou aqui, né, que eu lá no início, ele, né, como a gente vem lá de trás, no início a gente bateu muita cabeça na parede para poder a gente chegar onde a gente está. Se você consegue seguir o caminho que eu segui, o caminho que ele seguiu, vai se tornar mais fácil, tu vai perder menos tempo. Sim. Tu vai errar menos vezes. Então tu vai conseguir os teus resultados mais rápido, tu vai conseguir acelerar lá o plantio da tua grama para ficar tão verde quanto a do vizinho mais rápido. Por quê? Porque tu vai saber qual é a forma correta. Então isso que ele falou é muito importante, tá? Você se guiar por alguém, ter uma referência. Isso faz hoje, e hoje está muito mais fácil, né? Porque na minha época a gente não tinha assim acesso às pessoas, né? E a rede social ajuda. Ela aproxima muitas vezes, ela afasta, mas ela também aproxima muito, né? Então, por exemplo, o fato de eu conhecer Gabriel aqui, se fosse há 15 anos atrás, quando não existia redes sociais, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. A gente pode estar aqui, né? Pode se conhecer, pode se tornar amigos, pode treinar na academia. Sim. Bem, pessoal, então, queria agradecer demais a presença de todos vocês aí por esse nosso bate-papo, tá? Espero que vocês gostem. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse bate-papo. Deixa aqui alguma pergunta que o Gabriel depois vai responder. E, sempre que possível, compartilhe aí com aquele seu amigo agrônomo, né? Aquele seu parente que seja dessa área, para que ele possa conhecer um pouquinho também dessa área de avaliações e perícias. De repente, pode estar aí a transformação da vida dele. Gabriel, deixar aqui meu muito obrigado e para você se despedir do pessoal. Eu, primeiramente, agradecer ao Murilo o convite, poder estar aqui. Primeira vez que eu estou aqui em São Luís. Obrigado por estar aqui no seu estúdio, na sua casa, fazendo aqui toda essa experiência, esse network, conhecendo até a sua estrutura. E como eu estava te falando, a gente estava conversando, às vezes eu acho que você não tem a noção do tamanho que você é, e eu acho que você não tem. É muito importante você, quando você está lá em cima, abrir oportunidade para as outras pessoas. Então, assim, sempre ajude alguém. E obrigado. Valeu. Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu. Até mais.